que estão aqui nesta praça, aqueles que estão nas suas casas também e separaram um pouco do seu tempo para essa noite cuidar um pouco daquilo que é espiritual na nossa vida. A gente se preocupa tanto com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o nosso trabalho, e é bom pararmos um pouco de tempo na nossa vida para meditar um pouco na palavra de Deus, para cuidar daquilo que é espiritual na nossa vida. E eu quero falar com vocês essa noite sobre como é a visão de Deus da nossa vida, da minha vida, da sua vida, deste mundo, do planeta Terra, do que acontece em todos os momentos da nossa vida, com a natureza. Eu quero que você medite um pouco comigo sobre essas questões, sobre isso que acontece na nossa vida, para que você entenda o que é que Deus quer de mim e de você, o que é que Deus quer da nossa vida, não é? E eu quero convidar, se você tiver Bíblia aí, se não, você preste atenção no que eu vou ler. O que eu vou ler aqui é a ótica de Deus, a visão de Deus para tudo que está acontecendo nesse mundo e para tudo que acontece na minha vida e na tua vida. Na vida de quem tem esperança e na vida de quem vive sem esperança. Eu vou ler Romanos capítulo 8, o verso 18, versículo 18 em diante. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Escute, ouça. Eu vou ler bem devagar para você ver qual é a visão de Deus sobre este mundo. A santa palavra de Deus diz assim: o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que em nós há de ser revelada no futuro. O universo todo espera com muita paciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe uma esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo. O universo um dia ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre igual a uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Amém? Deu para todos entender? Eu iniciei lendo que o sofrimento desta vida presente não se pode comparar com a glória que vai ser revelada em nós. O que é sofrimento presente? O que é para cada um que está aqui sofrimento? O que é sofrimento para mim pode não ser para você. E o que é sofrimento para você pode não ser para mim. Cada um de nós temos áreas na nossa vida que nos machucam, que nos apertam, que nos fazem entristecer. Cada um de nós na nossa vida temos as nossas dificuldades. E o que é que nós sofremos? Alguém sofre com doença, outra pessoa pode não estar doente, mas tem alguém na família que está doente, e isso faz sofrer, isso nos machuca também. Algumas pessoas têm necessidade de algumas coisas, isso nos faz sofrer. A morte nos faz sofrer. Quando perdemos alguém querido, estamos separados daquela pessoa que nós amamos. A morte é um ato de ruptura, é um ato de quebra, é um ato de separação. A morte nos faz sofrer, e a morte é um sofrimento presente. A todo momento, pessoas estão perdendo suas vidas. E algumas vezes,
Algumas pessoas próximas a nós também morrem. Algumas coisas continuam nos trazendo sofrimento. Quantas vezes a gente trabalha e não consegue ver o fruto do nosso trabalho? Isso também traz sofrimento. Quantas vezes a gente espera alguma coisa e não alcança? Quantas vezes a gente tem esperança de alcançar uma vida melhor, uma condição melhor, dar aos nossos filhos, às nossas filhas, aos nossos pais, aos nossos irmãos. A gente pensa em dar uma condição melhor para eles, esperamos isso e não conseguimos alcançar. Isso também nos traz sofrimento. E é diante disso que eu quero perguntar para você: o que seria para você uma boa notícia essa noite? O que seria para cada um de vocês individualmente? Nós estamos aqui numa praça pregando o Evangelho de Deus, e o Evangelho de Deus é uma boa notícia. Evangelho significa boas novas, boas notícias, uma notícia boa para aquele que estava sem esperança. E eu quero perguntar para você: o que seria hoje na sua vida que você tem vivido? O que seria uma boa notícia para você? Talvez se a água ficasse abundante aqui, se tivesse muita água, talvez se na estação correta chovesse sobre a terra, isso seria realmente uma boa notícia. Se a nossa roça lá estivesse dando seus frutos, quando a gente plantasse, quando a gente semeasse, ali no tempo certo, os frutos estivessem maduros, a gente pudesse fazer a colheita, isso seria uma boa notícia também. Os animais comendo seu pasto, os animais tendo o que comer, os animais ficando gordos, como a gente fala, isso seria uma boa notícia, é ou não é? O rebanho todo gordinho, todo enrolado, como a gente diz, as vacas dando leite, isso é uma boa notícia, não é verdade? Eu quero te dizer que houve um tempo em que as coisas eram assim. Quando o nosso Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas, Ele criou um lugar chamado paraíso. E nesse paraíso Ele colocou o homem e a mulher para viver, para crescer, para reproduzir e para cuidar de toda a natureza, de toda a obra criadora que Deus criou. O homem nesse tempo, ele não precisava sair de sua casa de manhã cedo, debaixo de um sol escaldante, escavar a terra, jogar uma semente, enterrar e esperar que aquela planta, que aquela semente desse seu fruto. Não precisava fazer isso. Deus criou tudo perfeito. As árvores próprias, elas derrubavam sua semente, a chuva vinha a seu tempo, a terra subia uma relva da terra, uma água, regava ali as plantas, ela crescia, as árvores davam seus frutos, caía no chão, o homem só ia lá pegar e comer. Foi isso que Deus criou. E eu quero te dizer que Deus também não te criou e não me criou para que a gente morresse. A morte, como eu falei, ela é uma quebra do que Deus fez na nossa natureza. Deus nos fez para ser eternos, como Deus fez a natureza para funcionar perfeitamente. Tudo que Deus criou estava perfeito, ou não foi? Quando Deus criou todas as coisas, as árvores davam seus frutos, os animais tinham pasto para comer, tudo estava no seu devido lugar. E aí você se pergunta: e o que foi que aconteceu, meu irmão? O que foi que houve para que a terra deixasse de dar o seu fruto, para que os animais ficassem magros, para que a gente precisasse trabalhar tanto, para que a gente precisasse suar tanto, sofrer tanto, esperar e muitas vezes não ver o fruto do nosso trabalho? O que foi que aconteceu para que as coisas ficassem assim como são hoje? A Bíblia nos fala lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, diz que o homem e a mulher que Deus colocou no meio desse paraíso desobedeceram a Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus, se revoltaram contra Deus, ultrapassaram o limite que Deus estabeleceu. Isso se chama
pecado. Pecado é quebrar a lei de Deus. Pecado é ultrapassar o limite que Deus colocou. É a gente querer andar quebrando as leis de Deus. Eu posso comparar aqui para vocês entenderem melhor como uma lei de trânsito. A gente vai numa rodovia e está lá, aqui são 80 km por hora. Se você passar 100 km, você quebrou a lei. Você ultrapassou o limite da lei. Se tiver um radar ali, uma câmera, ele vai bater uma foto e você vai ser multado porque você ultrapassou o limite da lei. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Ultrapassaram o limite da lei. Quebraram a lei de Deus. Ultrapassaram a lei que Deus estabeleceu. E o que foi que aconteceu em consequência disso? A Bíblia nos afirma que Deus olhou para a mulher e lançou um castigo sobre a mulher. Diz que a mulher, para ter filhos agora, ela teria dores. É ou não é assim hoje? A mulher tem dores para ter filho. Deus também olhou para a serpente que enganou Eva e disse um castigo para ela: de todos os animais que existem, você vai ser o único que vai rastejar a sua barriga no chão todos os dias da sua vida. Segundo castigo. Terceiro castigo para o homem: você agora vai comer do seu suor. Você vai precisar acordar de manhã cedo, pegar a sua enxada, ir para a roça, cavar um buraco, jogar a semente, enterrar e esperar que eu mande chuva para que a chuva floresça aquela semente. Você vai trabalhar do seu suor e você vai comer. Para você comer, você vai ter que suar. Terceiro castigo. Quarto castigo: a terra, porque você deu ouvido, disse Deus ao homem, porque você deu ouvido à serpente enganadora, a terra, agora o planeta, o universo, ele vai ser castigado por você, por causa de você. E a partir de hoje em diante, vão nascer espinhos, vão nascer torceira de mato, vai nascer o que não presta também na terra. Não vai nascer só o que é bom, não. E a gente lê um texto aqui que disse justamente isso. É isso ou não é que a gente vê hoje? Num lugar não chove, em outro lugar é tanta água que mata o povo, a enchente. Chove tanto no outro lugar que sai carregando tudo, o que as pessoas têm, leva tudo. Em outro lugar, 5, 6 anos de seca, 7, 8, 10, 20 anos de seca, sem chover. Em outro lugar, uma chuva que arrasta, mata milhões de pessoas, derruba tudo. Em outro lugar, um calor, uma quentura, um mormaço que ninguém aguenta. Em outro lugar, um frio que as pessoas não podem nem sair de casa. Em outro lugar, como aqui, por exemplo, não tem terremoto, a terra não treme, os prédios não caem, as casas não caem. Mas tem outro lugar que dá um terremoto, derruba tudo, mata as pessoas, derruba os prédios, mata vidas, animais, tudo. O que é que eu quero dizer com isso? Que o sofrimento, a dificuldade, ela não é exclusiva da minha vida. A dificuldade não é exclusiva da sua vida. Problema não é só você que tem. Problema é quem mora em um lugar também que não chove. O problema é de uma pessoa que mora em um lugar que dá terremoto e as casas caem. O problema é uma pessoa que mora num lugar onde a enchente dá e leva tudo que ela tem dentro de casa. E ela tem que trabalhar tudo de novo para conseguir as coisas. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Olhe bem para mim aqui. O maior mal, a maior moléstia, a maior moléstia que já atingiu a humanidade, a maior moléstia e o maior mal que já atingiu a humanidade não foi a seca, não foi a enchente, não foi o terremoto, não foi o frio. O maior mal que de um golpe só atingiu toda a humanidade foi o pecado.
O pecado destruiu, adulterou, mudou tudo que Deus criou perfeito lá no Éden. As árvores que davam seu fruto a seu tempo não dão mais. A chuva que caía no tempo certo não cai mais. A vida que florescia naturalmente não floresce mais. O homem que só teria o trabalho de comer do fruto da terra, ele agora tem que plantar. A mulher que daria a luz em alegria, hoje dá a luz em dores. Esse foi o maior mal que acometeu a humanidade, o pecado. O pecado separou o homem de Deus. O pecado distorceu tudo que Deus criou, as belezas da criação de Deus. Ainda tem muita coisa bela, é verdade. Mas o planeta, como nós lemos aqui, o universo, ele está gemendo como uma mulher que está para dar à luz. E por que ele está gemendo? Ele está gemendo para que Deus venha novamente e restaure a criação. Para que Deus venha aqui novamente e faça de novo como era antes do pecado. Para que Deus restaure esse planeta. Para que Deus restaure o universo. Para que Deus restaure a minha vida e a tua vida. Para que esse corpo que a gente habita hoje, que fica doente, esse corpo que envelhece, vai ficando fraco, já não é mais o mesmo de quando era jovem. Esse corpo falido, que caminha para a sepultura, nós aguardamos o que Deus prometeu, que nós vamos receber um novo corpo, um corpo perfeito, um corpo que não vai morrer, um corpo que não vai se cansar, um corpo que não vai acabar. Esta é a promessa que nós esperamos, porque a gente não aguenta mais sofrer. Se você está comigo nessa, você pode se perguntar, mas meu Deus, e agora? Tem remédio para isso? Se o pecado lá de Adão fez tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, qual é o remédio para isso? Qual é o sanativo para isso? O que é que vai, dar jeito nisso tudo? Quem é que vai dar jeito no pecado? É dinheiro? É dinheiro que vai dar jeito no pecado? É a minha inteligência? É o meu suor? É o meu trabalho? São as minhas caridades? É o bem que eu faço? É isso que vai dar jeito no pecado? Não. A Bíblia diz que quem deu jeito no pecado foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele veio a este mundo, homem como eu e você, pisou nessa terra, comeu a comida que a gente comeu, mas teve um detalhe: ele não pecou. Ele não era pecador como eu e você, que quebramos a lei de Deus dia após dia, que ultrapassamos o limite que Deus impôs todos os dias. Nós somos assim, quebradores da lei de Deus, pecadores, dia após dia. Nós vivemos a nossa existência é uma quebra da lei de Deus constante. E isso nos separa de Deus. Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado. Como eu falei no início, Adão e Eva lá pecaram apenas uma vez. Apenas uma vez eles pecaram. E Deus os expulsou da sua presença. Mas nós estamos aqui, como eu iniciei falando, para falar de uma boa notícia. E essa boa notícia é que existe uma esperança. O texto que a gente leu, a Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas nos afirmam que este mundo, esta terra, este universo, ele vai ser restaurado. Deus vai trazer de volta aquilo que foi perdido. Deus prometeu que este mundo vai passar com sua maldade, com sua iniquidade, com sua impiedade, tudo que os homens praticam nos dias de hoje, que nós vemos com os nossos olhos, maldade atrás de maldade, perversidade atrás de perversidade, tudo isso vai passar. Isso vai ser consumido pelo fogo, vai ser purificado. E Deus vai fazer novos céus e nova terra onde habita a justiça, louvado seja Deus. É isso que nós esperamos, um novo corpo e uma nova terra. Você quer participar desse novo corpo e dessa nova terra? Se você quiser participar disso, você precisa tomar esse remédio. Esse remédio para o pecado. Que remédio é esse? Onde é que vende?
Será que eu encontro na farmácia ali na rua? Esse remédio você encontra aqui e agora. O remédio é Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem outro jeito de morar neste novo céu, nesta nova terra, que vai habitar a justiça, que não vai mais haver governos corruptos, que roubam nosso dinheiro suado. Não vai haver mais isso. A Bíblia nos promete que próprio Jesus vai reinar sobre nós. Um reino justo, de equidade, de segurança, de paz e de tranquilidade. Onde você não vai precisar mais sofrer, não vai mais precisar plantar e esperar que a chuva dê a seu tempo, porque o próprio Deus vai providenciar todas as coisas para nós. Veja que beleza as Escrituras Sagradas falam para a gente. O sofrimento aqui neste mundo, ele não vai passar. Ele não vai acabar. Pode ser que por aqui as coisas fiquem melhores, mas em outra parte do mundo as coisas estão ruins. Pode ser que no outro lado do mundo as coisas fiquem melhores, mas aqui fiquem piores. Eu não sei dizer onde vai estar o mal, mas o mal está em toda parte. O meu ponto é esse. O mal está em toda parte e o remédio para o mal é Jesus. Então, se você está cansado, como eu falei, se você não aguenta mais isso aqui, não aguenta mais plantar e não ver o fruto, não aguenta mais trabalhar e não comer do suor do seu trabalho, se você não aguenta mais esperar que um governo venha e melhore a situação, receba Jesus como Salvador da sua vida. É a única saída para você ter esperança de novos céus e de nova terra onde habita a justiça. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós viemos aqui proclamar como uma boa notícia para a sua vida. Saímos de longe, viajamos muitos quilômetros para estar aqui com vocês, porque é essa esperança que move o nosso coração. Apesar de tudo que nós sofremos nessa vida, tudo que nós passamos, nós aguardamos de Deus novos céus e nova terra. Nós aguardamos da parte de Deus uma nova terra que será purificada desse mal que nós vemos que é o pecado. O pecado, ele é quebrar a lei de Deus. E não se engane, a própria palavra de Deus fala, Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Esse remédio está sendo apresentado para você hoje. Jesus Cristo. Não saia daqui essa noite, se você ainda não fez isso. Não saia daqui hoje à noite sem dizer de forma consciente no seu coração, sinceramente, entendendo que tudo que acontece nesse mundo não é porque você é bom ou porque você é ruim. Se você sofre é porque Deus está te castigando. Não. O castigo está sobre o pecado. O pecado foi que trouxe castigo sobre a nossa vida. Ou a morte não é um castigo para o pecado. Porque a Bíblia diz que, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O que é um salário? Você trabalha 30 dias e no final do mês você recebe ali a sua paga, a sua recompensa. O que é a morte? É a paga por uma vida toda de pecados. Se alguém disser que não peca, ele não vai morrer. Mas se alguém vai morrer um dia, é porque é pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram. Eternidade, o nosso lado espiritual da nossa vida, a nossa vida não se resume aqui a 80, 90, 100 anos. A nossa vida é uma eternidade depois que essa vida se acabar. Como é que você está cuidando da sua eternidade? O que é que você tem esperança ou certeza do que vai acontecer depois que você descer à sepultura? A palavra de Deus afirma, só existem dois caminhos. Ou uma vida com Deus, ou uma condenação afastada de Deus. Receba Jesus como seu Salvador. Não deixe para amanhã. Se você ainda não fez isso, faça isso aqui e agora, ou na sua casa, ou no seu quarto. Reconheça que você é um pecador, um quebrador da lei de Deus, e que por isso você tem sofrido. Receba Jesus como Salvador da sua vida e receba esta esperança de ter um novo corpo, uma nova vida, uma nova esperança, novos céus e nova terra onde habitam a justiça. Eu quero orar pela tua vida essa noite. Onde você está aí, feche seus olhos e eu vou pedir
vou orar, vou falar com Deus, para que esta palavra fique no seu coração, para que o que você ouviu aqui essa noite fique na sua mente, fique no seu coração, martelando, e você reflita sobre o quão sério são as coisas de Deus e quão urgente é essa mensagem. Você precisa de Jesus hoje, você precisa de Jesus agora. Não deixe para amanhã, porque amanhã você não sabe nem se vai acordar. Mas Deus te ama. Deus nos enviou aqui para falar do amor dele para a sua vida. Receba Jesus na sua vida. Não deixe para amanhã. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos aqui numa praça pública do teu amor, numa praça pública falar do teu nome, mostrar a salvação que há em Jesus Cristo, mostrar, Senhor, que tu amas esse povo, que tu amas, Senhor, todos os povos de todo o mundo. Ninguém está excluído do teu amor, ninguém está separado do teu amor. Tu amas, Senhor, todos que estão aqui essa noite ouvindo a tua palavra, que eles possam entender e te amar também, Senhor, que tu tens preparado uma terra que emana leite e mel para nós, uma nova cidade, uma cidade que não há insegurança, uma cidade que não há dor, não há tristeza, não há sofrimento. Senhor, um novo corpo que não envelhece, que não passa, que não morre, que não perece, que não tem dores. Senhor, que essas pessoas recebam, Senhor, esta palavra em seus corações e creiam em Jesus Cristo como seu Salvador. Visita essas casas, as famílias aqui representadas. Fala, Senhor, com cada um que esteve aqui. Esta é a oração que nós fazemos a Ti, agradecidos pela vida de cada um que tirou aqui 15, 20 minutos do seu tempo para ouvir a Tua palavra. Obrigado por esses amigos e irmãos que estão aqui essa noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.